Muito boa noite a todos. Estamos começando mais um evento da Quinta-feira Literária das Águas Virtuosas, que é realizada pela Livraria Estação Mercado do Livro, com o apoio da Fundação Vagão 98 de Lambari. Até o dia 16 de maio serão mais de 40 atrações artísticas e culturais, promovidas em parceria com algumas das principais associações e entidades culturais do sul de Minas. A Flavir, na edição de 2021, apresenta 3 novidades. A programação é totalmente online, gratuita, por conta da pandemia. A feira circula virtualmente por 6 cidades mineiras pela primeira vez. Temos programações locais em Lambari, Caxambu, São Lourenço, Cambuquira, Três Corações e Varginha. Hoje a gente está com a programação de São Lourenço. E a feira, além disso, apresenta também um panorama jornalístico inédito sobre os conflitos em torno das fontes hidrominerais do Circuito das Águas do Sul de Minas. E como uma espécie de vocação para esse assunto, um interesse geral da feira por isso, ao começarmos a pensar na problemática da disputa pelas águas aqui no Sul de Minas, imediatamente nós nos aproximamos da população e nos aproximamos dos pensadores e nos aproximamos da cultura indígena. E esse é um traço muito interessante da feira, tem muito a ver com o que nós vamos conversar aqui adiante, tem muito a ver com toda a programação da feira ao longo da semana. São parceiros da Quinta Flavira, a editora Peirópolis, que essa noite nos apresenta os convidados, a jornalista e escritora Gabriela Romeu e o fotógrafo Samuel Macedo. Além disso, a editora Peirópolis está ofertando também para vocês, para o público da Quinta Flavir, 30 obras físicas que serão sorteadas durante a feira, a partir de amanhã, e nós temos também um e-book gratuito distribuído a cada dia. É uma oferta da editora Peirópolis. E até o final da feira, vocês podem seguir nossas redes sociais para saber como baixar os seus e-books da Peirópolis e como concorrer aos livros. São parceiros também na realização da Quinta Flavir, a Associação Cultural Confraria Poética Marginal Compoema, que essa tarde apresentou um sarau na programação da nossa feira, um sarau muito divertido, muito animado, e essa noite também opera aqui a nossa transmissão pela internet. É parceiro também da feira Grupo Unis, que certifica as nossas atrações através da extensão comunitária, para fins acadêmicos, enfim. É parceiro também da Associação de Poetas e Escritores do Sul de Minas, a APSUL de Varginha, que preparou com muito carinho uma das programações mais intensas que a feira tem, que é no dia de Varginha, na próxima sexta-feira. O Grupo Literário Fonte das Letras, responsável pela programação de São Lourenço, é também nosso parceiro, que apresentou essa tarde Mulherio das Letras, é um coletivo de mulheres ligadas ao mercado editorial. Eles fazem todo o processo da cadeia editorial, com a coisa da autopublicação, e já são mais de 7.000 mulheres associadas em um coletivo, que elas à tarde hoje disseram, é um pouco anarquista, a gente não tem muita organização, mas estamos todas juntas, produzindo uma força muito forte da literatura, que chega até nós através do Fonte das Letras, nosso parceiro em São Lourenço. É parceiro também da feira a ONG Nova Cambuquira, que fez a curadoria da nossa programação a respeito do conflito das águas, que trouxe até nós Ailton Krenak, que faz a conferência de encerramento, trouxe até nós a Aline Pachamão, que é uma editora e escritora de descendência puri. O povo puri já foi considerado extinto no Brasil, e hoje eles, contrariando todas as expectativas, seguem firmes, inventariando a própria história, são os guardiões da Serra da Mantiqueira, da natureza dos rios, enfim. A vida indígena tem esse traço de, ao mesmo tempo em que eles vivem, eles protegem a natureza, e essa é uma informação importante para os conflitos do século XXI. Então, a ONG Nova Cambuquira trouxe para a gente um horizonte riquíssimo de informações e de atividades a respeito dos conflitos em torno das águas no sul de Minas. É parceiro também da feira Academia Caxambuense de Letras, que é responsável por toda a programação ligada à cidade de Caxambu e que também é muito presente na nossa feira em 2 dias. É parceira da feira a Liga Poética Santa Matilde, de Conselheiro Lafayette, pessoal do Abril Poético, que movimenta
a circulação social de literatura em toda Minas Gerais, desde lá de Conselheiro Lafayette, há quase 20 anos. A Fundação Cultural de Varginha, também a nossa parceira, que vai lançar um livro de contos de autores varginhenses na sexta-feira, dentro da programação de Varginha. O grupo Vírus Poético, de Três Corações, também a nossa parceira, apresentou aí com um poema essa tarde, o Sarau, que fez parte da nossa programação. E a Flavir desse ano tem uma característica muito que não foi pensada, mas que diz respeito ao tamanho de Minas Gerais, ao tamanho do Sudeste brasileiro, que vai estar em discussão logo a seguir. As nossas 5 atrações principais são artistas e são pensadores mineiros. Nossa autora homenageada, Conceição Evaristo, fez a conferência de abertura ontem, nos dando assim, como eu disse ontem, ouvir Conceição Evaristo dá vontade de viver, né? Ela tem uma energia, uma presença muito poderosa, um discurso muito esclarecido a respeito das contradições que é o Brasil, nossa autora homenageada de Belo Horizonte. O nosso outro autor homenageado é o Ailton Krenak, que nós nomeamos guardião do circuito das águas, né, do debate político aqui do sul de Minas, e ele tocou assim com uma alegria, com uma generosidade que é típica dele. É um mineiro também, é o maior representante indígena da América do Sul, provavelmente, e vai nos falar na conferência de encerramento. Nós temos também o PMC, que é um nome muito importante dos primórdios do hip-hop no Brasil, né? O início do hip-hop no Brasil. Ele é de Juiz de Fora, depois ficou radicado em São Paulo. Enquanto ele fazia sucesso nos anos 90, como rapper, né? como um ídolo da cultura hip-hop, ele, paralelamente, foi o primeiro arte educador a alfabetizar jovens em conflito com a lei na FEBEM de São Paulo. E a partir dessa experiência dele, uma década depois, ele começou a desenvolver um projeto um método de alfabetização, e mais do que alfabetização, de letramento, de inserção social, baseado nas rimas do hip-hop. A gente tem também a Aline Pachamama, que é representante do Turi, e que é a nossa personagem assim do povo originário da Serra da Mantiqueira, e ela fala com a gente desde a Serra da Mantiqueira, numa fala muito bonita, muito forte, que vai ao ar no dia da programação de Cambuquira. E também de Cambuquira vem João Signorelli, o ator João Signorelli, que tem uma trajetória muito curiosa. Ele foi personagem muito do cinema e da televisão, muito com muita repercussão nos anos 80, 90, 2000, e ele sempre foi, por conta do biotipo dele, sempre fez personagens de bandidos. De repente, há 20 anos, ele foi fazer um monólogo que ele interpretava o Gandhi, e o monólogo se tornou um sucesso tremendo. Estava há 20 anos em cartaz, e o João passou a ter uma existência televisiva e cinematográfica paralela à força do teatro, fazendo Gandhi. E na Feira Literária desse ano ele apresenta um monólogo novo. Ele faz Os Últimos 3 Dias, o Desassossego de Fernando Pessoa, que é um texto que trata como se Fernando Pessoa meditasse ali nos seus últimos dias de vida sobre a vida e sobre a morte. Então, a gente tem esse panorama de autores mineiros, e agora a gente traz também o pessoal aqui da Peirópolis para falar para a gente sobre como é ser criança no Sudeste brasileiro. Vamos em breve começar o nosso diálogo aqui com a escritora. Vamos falar essa noite com uma escritora e um fotógrafo. E aí vai um dado curioso e engraçado. E aí o Samuel vai falar para a gente sobre isso depois. Eu reparei isso essa tarde. Os releases sobre o livro que Gabriela e Samuel fizeram junto, também com uma outra autora aqui que eu vou nomear, com a Marlene Perê, um livro sobre infância, sobre as brincadeiras vivas em cada quintal, em cada região do Brasil. Os releases dizem assim:
As autoras do livro são Gabriela Romeu e Marlene Pereira, vírgula, obra fotografada por Samuel Macedo. Fica uma ideia assim de que no mercado editorial o fotógrafo é mais ou menos como para a música, é o percussionista, né? Apresenta uma banda e dizem assim, esses são os músicos, esse aqui é o percussionista. Essas são as autoras, esse aqui é um fotógrafo. E o fotógrafo é a fotografia, a escrita com a luz, né? Então há uma espécie de grosseria que me parece que persiste na comunicação do mercado editorial e que tem também uma dimensão divertida. O livro que eles fizeram juntos, nós vamos falar dele a respeito dele essa noite, se chama Lá no Quintal, foi editado pela editora Peirópolis e registra as brincadeiras que as crianças de todo o país cultivam no dia a dia. Brincadeira, provavelmente, é o que a gente vai falar a respeito disso hoje, uma coisa séria. Eles vão nos falar essa noite sobre as brincadeiras que a pesquisa que eles fizeram para construir o livro, eles vão falar especificamente sobre o que eles viveram, sobre o que eles registraram na região sudeste do país, particularmente em Minas Gerais. Eles vão contar suas memórias da construção desse livro e as impressões de peregrinos, perseguidores de brincadeiras, ao passarem por Minas Gerais. São uma espécie de irmãos Grimm, né? É aquele pessoal alemão que registrou os contos de fada que chegam até nós até hoje. Eles fazem isso por nós, a respeito das brincadeiras. Lá no Meu Quintal é um livro que integra o projeto Infâncias, que busca, através de diversas frentes, registrar o que é ser criança, que é a infância, nas diversas culturas que se entretecem sob o nome de Brasil. O livro especula sobre a relação das crianças com a imaginação e o espaço, sobre o que as crianças fazem no quintal de suas casas. E, para esses autores, o brincar é uma coisa como uma espécie de língua-mãe da infância. É sobre isso que o livro trata. Uma língua falada pelas crianças ribeirinhas, uma língua falada por crianças de grandes centros urbanos, de de comunidades quilombolas, de povos indígenas. Como é que todos os povos do Brasil brincam? O livro, então, apresenta para a gente um panorama assim que apresenta proximidades e distâncias de que a gente não suspeitava antes de pensar a respeito do que é brincadeira, do que é o brincar. Então, essa noite, nós vamos mergulhar no cotidiano da infância do sudeste do Brasil, em companhia, e agradeço, a escritora Gabriela Romeu e o fotógrafo Samuel Macedo. Eles escreveram conjuntamente com Marlene Pereira, que não pode estar conosco hoje por questões de saúde, complicações de saúde. A Flavir torce pela pronta recuperação da Marlene, bem como também da Ana, nossa curadora das águas, que passou por uma pequena cirurgia, está se recuperando em casa. Esperamos ter você conosco em breve de volta. Vou dar as boas-vindas, a boa noite. Agradeço ao Samuel, agradeço a Gabriela. Gabriela, por favor, fale com o nosso público. Seja bem-vinda à Quinta Flavia. Boa noite. Prazer estar aqui, uma felicidade. Enfim, Minas não é a minha cidade, não é meu estado de nascença, mas é de coração. Eu sou filha de mineira, fui criada pela minha mãe e 6 tias, então foram 7 mulheres mineiras, contadoras de histórias. Então, eu me sinto em casa. Então, queria agradecer a todas, todos aqui, e, enfim, e esperar entrar meu colega Samuel Macedo. Eu adorei a sua provocação, mas eu queria dizer que somos um trio, na verdade, somos um quarteto. Fizemos uma viagem em trio, eu, Samuel e Marlene, numa parceria que já vem de longa data, são 10 anos de estrada. E quando a gente foi fazer o livro, a gente dizia que precisava de um quarto viajante, que foi o Camal João, né, que não foi citado aqui, mas é autor do livro, das ilustrações, porque sim, para falar desse tema dos quintais, é preciso muitas grafias. Muitas escritas, né? Então, Obrigado, Gabriela. Obrigado. Obrigada.
do ilustrador, desculpe, me perdoem a falha. Samuel, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, estou aqui aproveitando o frio de Minas para falar com vocês e dizer que é uma alegria estar divulgando essas histórias, contando essas histórias e tendo a oportunidade de falar desses encontros que a gente acaba tendo, né, aí pelos quintais aqui do Sudeste, de Minas especialmente, que é um lugar que é bem especial, né, assim, para essa pesquisa, porque foram muitos e bons encontros, né, também. É uma alegria estar com vocês. Obrigado, Samuel, seja bem-vindo. Então, vamos começar conversando um pouco a respeito de como é que surgiu a ideia de fazer o livro sobre as brincadeiras de cada região, praticadas em cada região do país. Tá. Gabriela. Vou começar falando, e aí o Samuel completa e traz um pouco também essa história, né? Mas começa, sou jornalista, né? E hoje menos jornalista, estou menos jornalista, mas eu sou jornalista de ofício, assim, né? Venho desse chão de redação, trabalhei muito tempo na Folha de São Paulo, e no jornal eu editava e fazia o caderno Folhinha, que é um caderno extinto, não existe mais, né? Infelizmente, os jornais não acreditam na formação de leitores, eu acho, e aí praticamente os jornais grandes não têm cadernos infantis mais, né? Já há algum tempo. E no jornal tinha sempre uma provocação, sabe, Lelo, que quando eu vinha fazer as pautas, é muito difícil pensar o universo da infância num ambiente como uma redação, assim, né, em que temas como economia, política são da ordem do dia, né, e aí você vem com as suas pautas e do que as crianças brincam e as brincadeiras, e a minha chefia sempre falava, mas criança não brinca mais, não, dá a pauta de videogame, dá a pauta de televisão, dá a pauta de sei lá o quê, na época, essas coisas, né, as telas todas, que é uma realidade das infâncias, sim. Mas eu dizia, não, mas as crianças brincam, sim. E aí era uma provocação, eles achavam que eu vinha com umas pautas velhas, assim, na verdade era isso, né? Na linguagem dos meus colegas. E aí a gente falou, então vamos fazer um grande chamado, vamos convidar as crianças para contarem, falarem do que elas brincam. E aí a gente criou no jornal um projeto chamado Mapa do Brincar, que foi um registro, né? O Mapa do Brincar é um acervo, virou um acervo, né? A partir desse projeto, que registra os brincares das crianças no início deste século, né? E a gente recebeu mais de 10 mil participações. E como o Brasil é muito grande, né? A Folha tem, enfim, na época era maior, né, uma distribuição, a gente recebeu brincadeiras de muitos lugares, mas também foi preciso ir para outros, né, então, por exemplo, chegar mais na região norte, né, nesse país de tamanho continental. Então, foi um pouco a minha entrada nesse universo do brincar, né, foi pelo Mapa do Brincar, que ganhou o grande prêmio Ayrton Senna de jornalismo. Foi um projeto que, enfim, está lá, quem quiser pode acessar, é um grande acervo, tem 750 brincadeiras registradas. Bom, com um projeto desse, era difícil não seguir, sabe, fazendo esse registro, e aí eu segui de forma autônoma, convidei a Marlene Perê, que é nossa parceira, que não está aqui nesta noite, né, mas é autora do Lá no Meu Quintal, a gente convidou o Samuel Macedo, e a gente seguiu fazendo esse registro de forma autônoma. Então, Lá no Meu Quintal, ele tem um embrião lá no Mapa do Brincar, né, onde a gente começou esse trabalho de entender, como você lembrou aqui, né, dessa língua mãe, né, das crianças. Então, teve esse início. E aí foi numa ida para o Cariri cearense, que era um pouco pelo Mapa do Brincar e também por outras pautas que eu estava fazendo, que eu conheci o Samuel Macedo,
E como a gente já tinha em mente, né, seguir, criar o Infâncias e fazer um projeto de pesquisa independente, né, porque o tempo do jornal é quase como que a gente andar num trem, assim, e você desce na estação, vai lá e volta, né, e você vai vendo muita coisa numa janelinha, né. O E eu jornal é uma queria... indústria, né? É uma máquina, assim, né? Então, ouvir as crianças, dialogar com as crianças, estar com as crianças nesse lugar do quintal, precisava de um outro tempo, que não era o tempo do jornal, né? Então, por isso, dessa necessidade também de seguir nessa pesquisa num outro tempo. E aí a gente conhece o Samuel, eu queria que ele contasse um pouco também como é que esse nosso começo. Então, aí já corta para mim, né? Eu conheci Gabi numa das idas dela lá. Eu cresci numa cidadezinha pequenininha de pouco mais de 15 mil habitantes, Nova Olinda. Só que essa cidade tinha uma casa que, de certa forma, virou uma escola para as crianças, né? Que estavam no tempo que não era o tempo de estar na escola normal, e aí puderam participar dessa fundação, que é a Fundação Casa Grande, e aprender outras coisas. Eu me interessei pela área de imagens, né, vídeo, fotografia, e aí desde muito novo já fotografava, né, tem até esses dias eu vi que uma série que eu participei bem pequeno, que foi nacional, né, que é o Som da Rua. Foi ali que eu comecei tipo, a filmar mesmo de verdade, porque antes eu já tinha experiências com a câmera escura lá na oficina do meu avô, né? E aí, numa dessas idas de Gabi para o Cariri, passando pela fundação, a minha mãe conheceu Gabi e falou: Ah, meu filho é fotógrafo, aquela coisa toda. A mãe E sempre aí fala, a é uma gente. pasta de dente. Eu estava Causa procurando uma uma parte pasta. de dente, minha mãe fala, né? Encontrou Gabi na rua cedinho procurando um lugar para comprar uma pasta de dente. E aí, a partir desse contato, a gente começou a maquinar essa ideia, né, que ela já trazia dessa pesquisa que tinha sido feita na Folha, de desenvolver um trabalho independente, né? E aí eu pude participar, estou participando aí, viajando, conhecendo, coletando as histórias, né, com as imagens na câmera, e eu acho que é um projeto que ainda tem muito a transformar nas pessoas, porque eu falo por mim mesmo, né? Quando eu vim pro projeto, né, para a ideia do Infâncias, eu era uma das pessoas que estava ficando adulto, estava começando a acreditar que as crianças não brincavam mais, que aquilo não existia, e ia virar mais um daqueles que falam no meu tempo, né? No meu tempo era assim, no meu tempo tinha isso. E aí, com a oportunidade de viajar nessas pesquisas, né, do Infâncias, eu pude ver que o tempo é sabe? As crianças ainda brincam e são conectadas, como você falou no início aí da sua fala, do Pantanal ao sertão do Pernambuco, tem brincadeiras bem parecidas, e as crianças, elas se comunicam entre elas também de uma forma muito parecida, inventam as coisas também de uma forma muito parecida, e ainda hoje é a mesma coisa, mesmo com as telas, com as outras tecnologias que já existem, mas as crianças que têm a oportunidade de estar em contato com a natureza, elas estão conectadas. De alguma forma, em qualquer lugar do país, existe essa conexão. Legal. Eu queria ouvi-los aos dois, assim, antes da gente passar para a região sudeste especificamente, a respeito do seguinte. Tem como o Samuel acabou de dizer, e de certa maneira também Gabriela disse, existe uma conexão profunda, né, que une todos os brincares, e existe também essa conexão no folclore. Há histórias de estrutura narrativa parecida, assim, no folclore indígena e no folclore alemão. Provavelmente isso quer dizer que é essencialmente humano, né, apesar das distâncias que as identidades cobram. Vocês diriam que as brincadeiras
são uma espécie de folclore, são uma espécie de biblioteca de sabedorias humanas assim, condensadas no jeito de fazer, dessa fase da vida. Tem essa dimensão? Quer falar primeiro, Samu? Pode ser. Eu acho que existe, que é isso mesmo. Porque a brincadeira, ela possibilita a experiência, né? A criança vai experimentar, vai vivenciar coisas que muitas vezes está acontecendo dentro da imaginação dela, sabe? E eu acho que é nessa fase que a criança vai aprender também, né? E entender como é que essa conexão funciona, né? Porque eu vejo a realidade que você encontra numa região do Brasil, vamos dizer, no norte, é uma realidade onde a criança está, né, inserida, bem diferente do que acontece no sul, mesmo que seja numa comunidade rural também lá no Rio Grande do Sul. Mas as brincadeiras, a forma que a imaginação faz as coisas acontecerem é basicamente a mesma. Eles acessam ali e vão construir as experiências deles. É, bonito. Então, eu acho que tem o brincar e o narrar, né, as histórias e o brincar, esses gestos lúdicos, né, que nós carregamos, né, como bibliotecas vivas deles, né, eles vêm de um caldo, assim, da humanidade, assim, que foi se condensando, né, de muito tempo, assim, né, então, como você lembrou, né, não é à toa que a gente vai ver a história da Cinderela em muitas sociedades, né, orientais, ocidentais, né, por exemplo, assim, né, é, aqui no Brasil, estava recentemente relendo ali a Gata Borralheira, acolhida por Silvio Romero, né? E que não tem uma fada madrinha, uma vaca madrinha, enfim, mas é uma Cinderela, né? Tem esse arquétipo, né? Traz o arquétipo, né? Então isso muito claro, né? Assim, quem pesquisa isso a fundo, né? Enfim, ver essa geografia, né, das histórias, né, lembrando aí a geografia dos mitos, né, do Câmara Cascudo, né, que faz isso, assim, esse mapeamento no Brasil, assim, das histórias. Então, isso é bem claro. Os nossos gestos, né, o brincar, né, pensando, traduzindo, sei lá, como os gestos lúdicos, né, somos homens ludens, né, mulheres ludens, crianças ludens, né, meninos, meninas ludens, né, carregamos, né, essa necessidade do lúdico. Então, mais do que brincar, né, então, é o gesto de dominar o chão, né, e dominar o espaço onde eu estou, né, então as amarelinhas que você vai ver numa multiplicidade no Brasil e no mundo, né, eu não tenho, a minha pesquisa não é no mundo, é no Brasil, mas a gente sabe por bibliografia, né, assim como o gesto de você de girar no próprio eixo, né, ou de ver o eixo, controlar algo girar no seu eixo, né? Os brinquedos que giram, como os peões, as piorras, as carrapetas, né? Você vai ver em muitos lugares. Então, são quase como gestos, né? Humanos, assim, lúdicos, que são uma necessidade de expressão. Então, você vai ver as mesmas brincadeiras em muitos lugares, com sotaques regionais, né? Com falas regionais, assim como a gente vê, né, essa necessidade de romper o espaço, né, e as brincadeiras de pegar e de esconder, né, ou esconder, né, a gente poder entrar na intimidade do mundo, né, debaixo das coisas. Então, tudo isso que traz junto, né, isso vem junto com as brincadeiras, né, vem junto com as brincadeiras, além de ser nas brincadeiras que a gente está inteiro, né? Para brincar, a criança ela está inteira. E para brincar, ela rompe esse tempo que é
é um tempo que nós, adultos e adultas, vivemos muito, que é esse tempo cronológico, né, regido por cronos mesmo. Ela entra num outro tempo que, enfim, os gregos diriam que é um tempo aiônico, né? É um outro Deus regendo, é um tempo suspenso, é um tempo em que você não tem esse controle das horas, é o mesmo tempo dos amantes, né? É o tempo do prazer, né? Então ela entra nesse tempo, né? Ela, enfim, rompe com muito da ordem estabelecida, né? Quando ela brinca. Então, é muito disso que trata. Então, é forte, a gente vai ver em todas as culturas. O que a gente percebe é que algumas, né, por exemplo, em várias sociedades indígenas, eles seguem brincando, né? Os adultos seguem brincando, isso é muito lindo, né? Nunca dá para a gente generalizar, né? Uma fala que tem tomar um cuidado, mas assim, de vários povos que eu tive a oportunidade de conhecer um pouco, né? Porque é um pouco, porque eles são uma imensidão, né? Você vê o quanto que os adultos continuam brincando com as crianças, né? Porque a aldeia toda brinca em muitas situações, né? Todo mundo vai brincar, né? E a gente, nas sociedades ocidentais, a gente um pouco aparta isso, né? Então, eu cresço e eu deixo de brincar, né? Por uma série de questões, assim. Mas eu não vou me alongar mais, mas assim, para a gente seguir nesse bate-bola, que é mais gostoso, mas assim, o que a gente percebe também, Lelo, é o quanto que também encontramos, né, em muitos lugares, muitos meninos e meninas crescidos, a gente chama assim, sabe, que seguem brincando, porque na verdade a infância, eu não falo isso, são filósofos que dizem, né? Mais do que um tempo cronológico, ela é uma experiência que a gente pode carregar. A filosofia traz isso, eu acho muito bonito, né? E algumas pessoas revisitam essa experiência de infância mais fortemente. A gente encontra muitos adultos e adultas que brincam e nos ensinam. E é com as crianças e com esses meninos e meninas crescidos que a gente aprende a brincar. É muito interessante você comentar essa questão dos meninos e meninas crescidos. Outro dia eu tive uma notícia por uma amiga muito querida. Ela me disse assim: eu educo minha filha a partir da educação positivista. Estou um pouco assustado, né? Como é que funciona isso? Não conheço. E ela me disse assim: na educação positivista, a gente trata as crianças como adultos em miniatura. Eu fiquei intrigado, adultos em miniatura. Provavelmente, quando eu sinto medo, eu me sinto um adulto em miniatura. Provavelmente, quando eu fico seguro, eu sou um adulto em miniatura. Enfim, são tradições, são, né, tradições filosóficas, modelos de vida, tudo isso que vocês trazem para a gente É com a pesquisa de curioso, né, vocês. ela falar isso, porque na história da infância, durante muito tempo, né, a infância nem sempre existiu com esse sentimento de infância que a gente fala hoje, e a infância, a ideia de infância é diferente. Se você vai no povo Xicrim, né, outra concepção de infância, diferente da nossa, né, então ela varia conforme o tempo e o lugar também, a sociedade e tal. E isso é uma coisa muito lá da Idade Média, assim, né? Entender a criança como um adulto em miniatura, assim, né? Tem um mundo econômico Enfim, nisso, mas né? isso é muito arraigado ainda, né? Isso ainda acontece bastante, a gente vê no que se produz para a criança, em como se educa, enfim. É curioso você trazer, mas isso é muito forte mesmo. Tá. E eu vou adiar para desespero da Aline, porque nós não tínhamos combinado isso. Eu gostaria de adiar um pouquinho a entrada nas brincadeiras de sul de Minas para ouvir vocês a respeito de um conflito que está na cabeça de todo mundo hoje em dia. Ainda mais a essa altura de um ano e meio de pandemia, de home office, de educação em casa, das crianças tendo que ter aulas pelo computador, essa coisa toda, essa mudança radical de vida que houve, ela trouxe para a gente assim um contato muito profundo com o século XXI, com essa coisa das tecnologias comunicacionais e todas as cabeças conectadas o tempo todo. Isso tem também uma profundidade do tempo, como você disse. Né? A infância tem o seu próprio tempo, não é cronológico.
e a tecnologia, a conectividade insere a gente num tempo muito mais acelerado. Né? Você está recebendo informações de coisas que estão acontecendo em vários lugares, não sei o quê. E eu gosto muito, assim, sempre me vem à mente, quando eu penso em tecnologia com um certo desencanto, o disco Banda Larga Cordel, do Gilberto Gil, que ele fez em 2009, depois de ter tido a experiência de ser ministro da cultura, incentivar a cultura digital no país, não sei o quê. E aí tem um versinho dele, da música Banda Larga Cordel, que diz, quem vai soltar balão da banda larga? Soltar balão é brincadeira. Quem vai soltar balão na banda larga é alguém que ainda não nasceu. Tá dizendo. Somos pessoas do século passado, não adianta a gente querer saber o que fazer com isso. Vocês veem como uma relação conflituosa as brincadeiras e as infâncias e as tecnologias que estão nascendo agora, no século XXI, Samuel e Gabriela? É uma pergunta, né? Uma grande questão. Quer falar primeiro, Samu? Falo muito, eu acho. Pode falar. E até Eu fiquei acho. com essa pergunta, desculpa, Gabriela, também Sim. porque o Samuel comentou essa coisa assim, eu vivia lá numa cidade de 15 mil habitantes. Aí chega a fotografia, o audiovisual para ele. É uma tecnologia que chegou, né? Isso determinou a sua vida. E agora te facilita entrar em contato com o universo da infância. Eu É, também eu não sei essa resposta, é eu acho que curioso. as tecnologias estão aí, né? E o homem e as mulheres, né? Para a gente não ficar nessa coisa do homem, né? As pessoas, elas estão o tempo inteiro criando tecnologias, né? A agricultura tem suas tecnologias, as crianças, ao fazer seus brinquedos, são cheias de tecnologias, os carrinhos das crianças, né? Tem muita tecnologia, né? Enfim, a tecnologia, né? Entender a tecnologia de modo alargado, assim, né? Tudo tem sua tecnologia, assim, né? E as crianças, enfim, elas não vivem no outro mundo, elas vivem no mundo que a gente vive, né? Numa mesma, no caso, pensando aqui, né? A sociedades ocidentais, enfim, elas estão no mesmo mundo, né, em que a gente usa as telas, os celulares, e a gente conta histórias também por meio desses espaços, e agora cada vez mais a gente se conecta, né? Então, eu acho que isso não tem muito como a gente apartar, né? Uma vez que vivemos o mesmo tempo, né? Então, a criança ela é também imersa nas mesmas questões e problemas que vivemos. Agora, a gente tem que problematizar isso, e não só na vida das crianças, na nossa vida também, né? Porque, assim, a gente está vendo, é saudável viver a tela o dia inteiro? Né? Sei lá, por exemplo, tem alguns projetos que eu tenho que fazer e ficar na tela bastante tempo. Eu fico exausta, exausta, até porque o meu corpo, ele fica assim, né? Eu fico olhando aqui, eu não viro, eu não estou me movimentando como se eu estivesse, parada também, mas numa sala, né? Então, enfim, temos que problematizar isso, né? Como é que a gente vai lidar com isso? Como é que as crianças vão lidar com isso? Eu acho que as telas, elas têm espaço, sim, para o lúdico, para o encontro. A gente está aqui, né? A gente está aqui, cada um numa cidade, e olha que legal, isso é possível, né? O que não dá é para a gente, eu acredito nisso, né? Assim, na infância, não dá, as telas elas não substituem a presença, o encontro, o toque, o estar junto, né? As crianças, isso é necessário, assim, isso é necessário para a gente ser. Não vou nem dizer para a gente virar algo, porque eu não acho que a criança a gente prepara para ela ser, porque ela já é, né? A gente precisa entender esse presente que é a infância e não o futuro, né? Que é um clichê assim, né? A criança, o futuro. Não, a criança não é futuro, ela é o presente. Quer ser mais presente do que a criança?
né? Elas convocam a gente ao presente o tempo inteiro, né? Então, eu acho que é isso, a gente vinha, né, antes dessa encruzilhada que está, né, em que estamos, né, como humanidade, assim, a gente vinha em muitas discussões, muitos projetos e muitas campanhas interessantes, né, de ocupar os espaços públicos, né, nas cidades, o quanto que na Alemanha, em vários lugares, né, há índices, né, as cidades saudáveis são as cidades onde tem crianças na rua, né? Isso é um índice para você saber o grau de, como de saúde de uma cidade. Civilização? De quê? Civilização? Enfim, né? É uma palavra complexa essa, né? Porque essa civilização a gente se meteu numa, né? O Krenak que bem diz isso, né? Lá de um jeito dele muito assertivo, né? Mas enfim, então, mas estamos nisso, né? Estamos nesse momento em que a gente não sabe para onde vai, que de fato a gente não pode se encontrar e que é preciso um distanciamento social, né? O único jeito da gente sobreviver e ter um controle dessa situação. Mas a gente não pode deixar de pensar nisso, né? Como é que resolve? Porque as crianças precisam de algo que mesmo a gente criando situações de brincar em casa, o que é super salutar, é importante, elas precisam de algo que assim é cultura entre pares. Criança precisa de brincar com criança. Criança aprende com criança, né? Isso não tira o papel do adulto, das adultas como mediadores de mundo, como várias possibilidades de troca e aprendizado intergeracional. Isso é rico, mas isso não substitui tudo. Então, assim, são várias questões, né? A gente ouve os educadores, as educadoras falando que as crianças que voltaram, que fizeram uma volta, né? O quanto que questões mesmo motoras, né? Regressões nesse sentido, né? De desafios mesmo, porque eu não acredito que o brincar ele está a serviço de nada, ele é para a gente ser, mas ele não deixa, ao mesmo tempo, né, de trazer muitos benefícios para as crianças, né, em termos de saúde mesmo, né, corporalmente, né, fisicamente, né. Então, sei lá, eu não sei se eu consigo responder a sua questão, porque ela é a grande encruzilhada que a gente está, né? Mas eu acho que a gente não pode deixar de problematizar isso para as crianças e para a gente, assim, né? Como é que a gente vai fazer? Levando essa questão, né? Como o Lelo colocou no início, na minha situação, né? Na época lá, em ter encontrado com esse lugar que é a Casa Grande. Eu até falei numa outra live também que uma das cenas que está na minha cabeça ainda hoje é quando eu vi o cara entrar na Casa Grande filmando com a câmera no Steadicam, né? E para aquilo ali ficou na minha cabeça, é uma tecnologia. E tem uma fala também que eu lembrei agora, até anotei aqui, que é uma avó falando para um menino que está no celular, né, na tela do celular. Alguém reclama do menino lá, eu estava fotografando lá no Cariri, e aí a avó do menino fala que isso é coisa do tempo dele, né? E cada tempo vai ter uma coisa, né? Assim, cada tempo vai ter uma novidade, vai ter, digamos, uma moda, vai ter um jeito diferente que as coisas acontecem, mas isso não quer dizer também que a pessoa possa deixar se levar pela coisa, sabe, se desconectar do que realmente interessa para o desenvolvimento da pessoa, que é a relação das crianças com outras crianças, com a natureza, sabe, de criar os próprios brinquedos. Mas é uma questão que é difícil de concluir para mim, né? Porque, por exemplo, se você for imaginar, eu fui uma criança que cresci no meio da tecnologia, né? Lá na fundação tinha rádio, tinha TV, tinha computador de última geração, né? Tipo, primeiro, eu até falo que eu Mas sou você não analfabeto. deixava de brincar no parquinho. Não, aí não. Vale. Tinha, não, lógico, tinha isso, mas tem uma coisa que é essencial, que eu acho que, eu não sei se isso
é possível de ser feito fora de um ambiente de escola, digamos, que é ter horário. Quando dava 5 horas, a casa fechava e a gente saía para aventurar, né? Que eu falo, até hoje eu estava falando para Ana, minha filha, que a aventura era o seguinte, a gente saía da casa grande e, tipo assim, escolhia um rumo naquele dia e dizia, vamos para tal lado. Aí ia lá, tropa de menino para aquele lado, ou pegar manga num sítio lá, ou caju, ou conhecer um lugar, ir num açude, tomar banho, num rio, descobrir alguma coisa. Conectar, né? Porque eu acho que a palavra, ela às vezes ela é colocada no lugar errado, né? Eu acho que conectar é com a natureza. Você desconecta quando você está aqui, né? Você está desconectado, porque A natureza com você, né? Quando você está porque isso eu até estava vendo um vídeo ontem, né? Falando do esse sentimento que você tem, que acaba gerando ansiedade e outras coisas, que é como se você não conseguisse mais ficar bem com você mesmo, não conseguisse mais ver beleza na lua, no sol, numa árvore bonita, sabe? Por estar desconectado, entendeu? Você está muito naquilo, na tecnologia, nessa velocidade doida, sabe, de informação que chega, que não deixa nada, parece como é que eu posso, um jato de água num vaso de planta. O que tiver de nutriente de terra, ele leva tudo, sabe? E você fica nessa sempre querendo mais sabe, e acaba aumentando essa desconexão. Eu acho que a infância ela tem que ser, não sei se preservada, né, assim, mas esse tempo de realizar essa conexão, sabe, esses encontros e de possibilitar essa, como é que eu posso dizer, essa construção da imaginação que a infância possibilita, né, nos meninos, isso tem que ser preservado. Eu acredito que isso tem que ser mantido. Não é que você vai, tipo assim, isolar a criança de tudo, sabe, assim, que não pode fazer isso, que não pode aquilo, mas que tem que ter um equilíbrio, eu acredito que sim. E esse equilíbrio que tinha na minha época, lá na fundação, por exemplo, é que Nova Olinda era uma cidade, mal tinha televisão. Eu lembro, na época, a novela tinha que assistir, todo mundo pegava uma cadeira e ia para a casa do prefeito lá, que era o único lugar que tinha uma antena parabólica que dava para assistir. E a fundação era essa ilha no meio da cidade, né, de tecnologia. Tinha isso lá quando a casa estava aberta, mas quando a casa fechava, a gente voltava para Nova Olinda, né, para aquela Nova Olinda que tinha que correr na rua à noite para brincar, os meninos, que tinha que, sabe, que tinha lugar para você ir tomar um banho no açude, ou ir pescar, ou inventar alguma outra coisa assim que pudesse devolver a conexão. Eu acho que as coisas não são excludentes, não dá, a gente não tem como fazer isso, mas eu acho que é preciso preservar, sim, e possibilitar, talvez seja a palavra, sabe? Acho que adultos e adultas precisam entender esse papel, quanto é importante a gente possibilitar experiências das crianças para além das telas. Eu diria isso, assim, sabe? Mas E até aí, tem cada um fala. tem uma coisa a mais, assim, que, lembrando um pouco da nossa pesquisa, né, que pelos lugares onde a gente anda, essa questão ainda não é tão falada, né, assim, digamos, em comunidades quilombolas, em vilarejos lá pelo Nordeste, ou aqui mesmo, nos lugares onde a gente rodou aqui por Minas, ainda não é um debate, assim, a tecnologia tal existe, mas ainda não está tão, como é que eu posso dizer, não chegou tanto, né? Até pela dificuldade de acesso à internet e outras coisas. Mas eu acredito que é um debate necessário, né? E que precisa ser, como é que eu posso dizer, melhor digerido. Beleza, Samuel, obrigado, Gabriela. Agora, nos aproximando aqui, para o Samuel encampar o início dessa resposta, que eu gostaria de ouvir os dois a respeito disso. Nos aproximando aí, então, do livro de vocês e do que vocês encontraram aqui em Minas Gerais. Samuel e Gabriela, o que vocês encontraram na região sudeste do Brasil?
de muito particular e o que vocês encontraram aqui nos Brincares, que é universal? Eu acho que é mais universal do que esse lugar, talvez, do particular. Ou a gente pode até dizer que, por exemplo, eu posso dar alguns exemplos, mas é sempre temerário, porque nesse país tão vasto, né? E a gente, por mais que a gente rode muito, a gente não dá conta, né? Uma vida só, mesmo que fosse todos os dias andando, chão de Brasil, a gente daria conta, né? Mas, por exemplo, Minas, coisas que, por exemplo, as meninas brincam, né? As crianças, vamos dizer assim, brincam de fazer comidinhas e guisadinhos e gororobinhas, né? Essas coisas todas, em vários lugares do Brasil, né? A gente registrou muito isso, assim, né? Brincar de fazer comidinha, né? Guisadinho e tal. Mas essas brincadeiras simbólicas, né? Que essa é uma brincadeira simbólica, brincar de casinha, fazer comida, né? E uma que apareceu em Minas, que foi registrada, é dos batizados de bonecas. É algo muito. A gente não chegou a ver em outros lugares, né? Então, por exemplo, ali no Vale do Jequitinhonha, né? Eu já vinha assim as famílias, né? As mães, as avós faziam e aí as crianças faziam. Então tem o padre, né? Então um menino é o padre, aí tem o casal de padrinho e madrinha, a mãe, a filhinha, e enfim, todo o ritual de batismo, né? Que é feito na boneca. E é levado a sério, assim, né? Aquele casal ali, né? Aquelas crianças são os padrinhos, né? Da sua filhinha, né? De pano, enfim, eram de pano, mas às vezes também tem bonecas de plástico, de pau, né? Também, né? Então, essa é uma brincadeira que a gente não chegou a ver em outros lugares, o que não dá para dizer que elas não existam, né? Mas foi muito bonito ver em Minas, assim, participar com as crianças dos batizados, assim, né? Em Minas também a gente comeu muita comidinha, né, Samuel? Principalmente no Vale do Jequitinhonha, a gente traz a história. Cada região a gente elegeu a gente traz a história de uma menina ou um menino, né? E na região sudeste é uma menina do Vale do Jequitinhonha, que é a Milena, né, que nos apresentou ali o seu quintal, que é em Turmalina, numa comunidade chamada Campo Buriti, e a Milena, junto com a irmã dela, elas têm no quintal, né, mas a personagem ali é a Milena, porque ela que nos contou, assim, ela tem no quintal um fogãozinho de barro, né, que foi feito pela mãe, debaixo da mangueira, né? E ali a gente fez, né? Ela fez a comida ali de verdade, né? De vera, né? De verdade mesmo, e acendendo fogo. Então foi super bonito, porque essa incursão pelos quintais, né? Foi mesmo sendo recebida, né? A gente foi sendo recebido pelas crianças e pelas famílias nos seus quintais, nos seus terreiros, né? Foi convivendo, foi numa convivência, né? Então a gente tinha uma tarde, a Milena falou: então vem aqui, vem amanhã e a gente vai fazer uma comidinha, né? Então, a gente chegou lá, então elas, né, colheram ali o andu, cozinharam o andu, colheram não, desculpa, separaram o andu, lavaram, prepararam, cozinharam, depois fizeram também uma canjiquinha, né? Então foi junto, né? Brincando com as crianças e comendo ali no final com elas, que a gente foi fazendo esse registro, né? A partir desse diálogo, de uma convivência, com as crianças, assim. Então tem essas. E muitas outras brincadeiras, mas deixa o Samu falar um pouquinho, depois eu posso falar. Ele lembra aí das brincadeiras. Gabi não fala muito assim não, viu? Vamos aproveitar, eu estou ficando calado até para ela
Estou falando muito, estou animada, então. Ah, não. Mas é o seguinte, uma coisa que é interessante e que eu gosto sempre de falar, que vai voltar um pouquinho a fita, né? É que eu fui um menino que, nesse período que eu passei lá na fundação, na Casa Grande, eu cheguei lá com 8 anos de idade. E aí eu via passar muita gente, né? Passava por lá, tipo, fotógrafo tal, por exemplo, o Zé Albano, que é um fotógrafo cearense de uma família tradicional de fotógrafos, né? Ele passou na Casa Grande e me fotografou no dia do velório da minha avó, né? E essa foto saiu num livro depois, né? Que eu tô bem sério, assim, olhando. Eu tenho um cabelinho assim, mais parecido com um índiozinho mesmo. E aí, isso, de certa forma, isso esses encontros, né, que eu tive na infância me acompanham até hoje nesses lugares, né? A Gabi começou a falar do vale, dessa viagem para o Vale do Jequitinhonha, e eu comecei a viajar aqui, porque foi uma das viagens marcantes para mim, porque eu pude perceber que eu estava virando aquela pessoa que me falou de fotografia lá atrás, que me falou do mundo, né? Assim, que viajava, que tal lugar tem isso, que tal lugar tem aquilo outro. E aí eu me senti meio que como um repentista, sabe? Assim, que vai de um lugar para o outro trazendo uma notícia, que leva aquela notícia do outro lugar, sabe? E que mostra as imagens para as crianças. E essa viagem no Vale foi muito especial, até por isso que Gabi falou também, por poder ver como no Vale do Jequitinhonha as pessoas acreditam na infância, sabe? Assim, eu achei muito legal a mãe construir um fogãozinho para a menina, sabe? Com a menina, um fogãozinho de lenha profissional, sabe? Até hoje eu não esqueço aquela canjiquinha. Maravilhoso. Muito boa. E também teve uma outra família que a gente foi, que tinham, acho que uns 4 ou 5 meninos, que eles tinham, no terreno da casa dele, tinha uma cidadezinha que eles construíram, com as estradazinhas, com as casas, e as bonecas viviam nessas casas. Eles brincavam, mas cada boneca tinha a sua casa ali naquele terreno, e era tipo uma cidade, assim, muito legal, tudo muito bem simples, assim, sabe? As bonecas eram de madeira, de pau mesmo, Estuco enrolada de com pau, roupa. né? Tipo, era tipo um toco mesmo, assim, sabe? De madeira, do mato mesmo, e fazia a casinha, cobria de palha, a estradinha, tudo muito bem cuidado. Isso foi uma coisa interessante. E outra coisa aqui em Minas também que me chamou a atenção bem foi as brincadeiras de jogar verso, né? Lá no Vale também, de Jequitinhonha. Eu achei muito massa, porque você vê que está muito vivo ainda, né? Assim, as crianças, elas brincam mesmo de verdade, não é assim um verso que ficou perdido na memória, a criança lembrou, não, eles brincam mesmo, ali é uma coisa que está no cotidiano deles, né? Começa uma música, aí um já fala, já outro já conta, aí vai, lembra outro verso e tal, eu achei isso muito massa. Isso é legal. Foi muito lindo mesmo. A gente andando pelo vale, a gente conseguiu registrar muito rico, né? O cancioneiro todo da infância assim no vale. E foi muito bonito mesmo esse registro, né? A gente também vê em outros lugares do Brasil esse brincar de jogar verso no Cariri mesmo, né? Numa comunidade lá no Carcará, tem esse brincar, né, de jogar verso, que é cantar um refrão e entre um refrão e outro, né? Quem está na roda joga um verso. Geralmente são versos que eles já conhecem, ou se inventa ali, né? E são versos, muitos deles jocosos, engraçados, né? Então, é uma brincadeira que tem em outros lugares, mas é muito especial em Minas mesmo, né? Porque a gente teve, lá no meu quintal, atrás do Vale do Jequitinhonha, mas outra região que a gente teve, que foi no norte de Minas, que foi ali em Minas, divisa com a Bahia, no Vale de São Francisco, também a gente fez esse registro e foi muito especial. Mais do sul de Minas, assim, tem uma brincadeira que a gente traz, que é a viuvinha. As viuvinhas, elas são muito presentes nas cantigas de roda, né? Sempre esse personagem tá brincando na roda, assim, né? E essa brincadeira eu adoro, né? Eu aprendi e toda vez que quando eu vou brincar, eu coloco, funciona. Eu vou cantar aqui e eu sou um desastre cantando,
mas eu vou dar uma dessa, que é assim a música, ó. Viuvinha da banda do além, quer se casar, mas não sabe com quem. Viuvinha da banda do além, quer se casar, mas não sabe com quem. Com este sim, com este não, com este sim que é do meu coração. Com este sim, com este não, com este sim que é do meu coração. Então, é a música curtinha assim, e a viuvinha fica no meio da roda. E entre a viuvinha, contando a viuvinha e a roda, tem que dar número ímpar, porque tem que sobrar alguém. Quando termina de cantar, todo mundo corre e cada um tem que achar um par, né? E aí abraça. Quem sobrar vira a viuvinha e vai para o meio da roda, ou o viuvinho, né? E aí a brincadeira segue. Só que a regra é não vale abraçar quem está do lado, não pode ser fácil, não. Então tem que ser uma trombação toda, tem que cruzar a roda. E as crianças adoram a brincadeira deliciosa, assim, né? Então, essa é uma brincadeira mineira que tá sempre. Então, e coisas que se repetem. Então, por exemplo, Rio Vermelho, né? Os pega-pegas têm uma variação, assim. Então, brincar de Rio Vermelho é um tipo de pega-pega, né? Fica uma pessoa no meio, uma criança no meio, fica e o grupo fica do outro lado, que como se fosse uma linha imaginária. Essa pessoa está aqui, então eu falo, ó, aqui é a minha linha, daqui a aqui, aquela coisa, né? Bota um chinelo e tal. E aí o grupo vai passar. Aí o grupo fala assim: queremos passar pelo Rio Vermelho. Aí quem é o pegador, né, que é o que está no rio, fala assim, não pode não, só com uma condição. Aí o grupo fala, qual então? Aí as pessoas falam, aí o pegador fala, só quem tiver descalço. Aí quem está descalço pode passar e os outros ele pode pegar. Quem ele pega, fica no lugar dele. Então, essa é uma brincadeira que a gente vê muito no Sudeste. No Vale do Jequitinhonha, a gente vê como o Rio Jequi, né? Então, não é o Rio Vermelho, né? Então, dá um sotaque local, né? Assim, é a mesma brincadeira, já trazendo uma realidade ali, né? Um léxico da região. Então, a gente vai ver muito disso. E foi assim, né? Eu me empolgo porque a gente brincava porque para a gente entender a brincadeira, ela precisa passar pelo corpo, né? E é brincando que a gente consegue entender mesmo, conhecer, aprender a brincadeira. Legal, Gabriela. Ficou pela vez do Samuel falar, ou ele já tinha dito, me perdi aqui Ele na falou, mas eu acho progressão. que ele deve ter mais coisas para falar. Pode Sim, sem pensar nele. dúvida. Mas eu queria perguntar para o Samuel o seguinte, Samuel, a questão das linguagens, né? Todos os autores do livro, tem o ilustrador, tem as escritoras, tem o fotógrafo. Como é que foi o diálogo de vocês a respeito da informação fotográfica, informação escrita, como selecionar, o que é mais importante, o que é mais significativo? Como foi para você, Samuel, olhar para a infância e captar pela via fotográfica o que é a infância? Cara, isso foi construído. Isso foi construído, eu posso dizer que foi construído. Porque eu até falei para a Gabi, numa tentativa de mandar uma mensagem fofa para ela, que no meu trabalho tem muito do olhar dela, mas como editora, entendeu? Às vezes um material que eu achava que ficou mais ou menos, ela botava lá uma foto do lado da outra e crescia, sabe, muito, ali dizia muito, sabe? Aumentava o valor da imagem, da cena, né, só. E eu acho que isso foi construído de uma forma interessante, porque foi na nossa convivência, sabe? Foi escutando o que ela falava, esse lugar que a gente vai visitar tem isso, tem aquilo outro, porque tinha viagem que acontecia que era para um lugar que eu nunca tinha nem escutado falar. Por exemplo, nesse lugar que a gente acabou chegando lá no Vale do Jequitinhonha, né? Eu conhecia muito o vale por conta do artesanato e tal, mas aí a gente chegou numa região que tinha muita coisa interessante que acontecia. E às vezes essa construção
né? Que hoje, tipo assim, eu falo para as pessoas que isso já tá num nível muito interessante de viajar e ir para os lugares e saber, tipo assim, é como se eu tivesse imaginando um campo de futebol, sabendo que se eu chutar a bola para a esquerda, a Gabi vai estar lá, entendeu? E essa afinidade, né, esse entrosamento foi construído, né? Às vezes eu levo uma bolada, né? Às vezes a bola acerta na Traída, né? cabeça dela, às vezes a bola acerta na cabeça dela, mas segue o jogo e dá certo. O que é uma história interessante que tem é que agora recente, para a continuidade da série, né, dos livros, eu viajei para fotografar uma festa aqui em Minas e aí eu cheguei só na cidade, Gabi ia chegar no dia seguinte e já tinha um grupo que ela estava em contato, que era um grupo interessante, mas eu não sabia qual era o grupo. E aí ela me falou, é um grupo assim e tal, mas também não sabia muito dizer qual era o grupo, né? Que eram vários grupos que iam estar se apresentando numa festa de Nossa Senhora do Rosário. E aí eu fui para a igreja, para uma alvorada que teve, passei um frio, velho, medonho. E aí fotografando, né, início e tal. E aí eu escutei um grupo chegando assim e fui lá no grupo. E a primeira foto já valeu e tipo assim, eu senti, eu digo, esse é o grupo. E realmente era. Quando Gabi chegou, era aquele grupo, sabe? Assim, essa afinidade, ela já existe, foi construída, né? Eu tenho muito, eu sou um cabinha, né? Também. Tem um outro livro do Infâncias que chama Terra de Cabinha, que é como os meninos chamam menino, né? Moleque. Lá no Ceará é cabinha, né? Falou, cabinha, vem aqui e tal, é menino. Eu sou um cabinha que eu tenho uma certa facilidade em me conectar com os outros meninos, né, dos lugares, e eu consigo ter um acesso a eles, sabe? Ali tem um particular deles que não é qualquer pessoa que acessa, tem que ter a manha, ainda tem que estar ligado, porque menina eles têm um negócio ali que uma comunicação que é só entre eles. E aí, muitas vezes, eu chego nos meninos e aí eu já falo com Gabi. Gabi é esse aí, o menino é esse e tal. E muitas vezes é isso. Durante a pesquisa, tem digamos, esse meu tato para, né, para ver o que está rolando, quais os meninos que estão ali meio que fazendo acontecer. E Gabi faz essa visão geral, né? Assim, porque muitas vezes eu estou ali na cena, sabe, perseguindo aquilo e não, para contar a história eu preciso disso também. E aí sempre tem esse retorno um para o outro que faz a imagem também complementar na narrativa. E a narrativa, o que ela escreve, o que ela está imaginando que vai virar a história, influenciar no que vai ser gerado de imagens. Isso é legal. Legal, obrigado. E, Gabi, e vocês, que fica com a responsabilidade de fazer uma tradução intersemiótica, como diriam os acadêmicos, da infância para a escrita? Você é uma jornalista, né? Eu tenho uma dúvida. Será que tem criança que sonha, quando crescer, vai ser jornalista? Jornalista não é uma atividade muito adulta. Como foi seu encontro com a escrita e com a infância através do jornalismo, né? Que, como você contou, veio através da Folha, sua relação com a infância. Tá. Sua pergunta é como é que eu comecei a trabalhar com a infância, é isso? Também? Essa também é uma Como pergunta é que aí. você casou? Como é que você casou assim essa atividade adulta de jornalismo com o universo da infância? O que você descobriu? Como é que isso mudou a sua vida? É, na verdade, assim, eu fui uma menina que sempre gostei de histórias, brinquei muito na rua também, e cresci ouvindo as histórias das minhas tias e da minha mãe, né? 7 mulheres mineiras, imagina, né? Era um quintal, assim, que era da casa da minha avó, e eram muitos primos e primas, e elas contavam muitas histórias. Então, eu cresci lá. E eu fui fazer jornalismo porque eu gostava de história, eu gostava de ouvir história, eu cresci ouvindo história, né? E eu cresci ouvindo as histórias que elas contavam das infâncias delas, né? Então eu tive uma infância de brincar na rua, mas era uma infância urbana, eu cresci na periferia de São Bernardo do Campo, né? Era um bairro operário, a gente brincava na rua, a rua era nossa, assim, né?
Mas eu não tive uma infância rural, de subir em árvore, até tinha árvore, mas não era aquela coisa de pé na terra. Mas eu tinha isso muito forte delas, né? E aí eu fui fazer jornalismo por causa das histórias. Mas aí eu fiz jornalismo, eu descobri que eu não gostava de jornalismo, que eu não gostava nem de notícia. Eu não quero falar de notícia. E aí eu logo descobri o jornalismo para a infância. Na verdade, o meu trabalho de conclusão de curso foi um jornal para crianças. E aí eu fiz contato, entrei na redação pelo jornalismo para a infância, que para muita gente, né, era uma passagem, né? Essa coisa de que a infância é sempre menorizada, né? Então, é a folhinha, é sempre o inha, né? E para mim não era isso. Tanto que eu trabalhei para a Folha trabalhando com infância durante 20 anos, né? Foi bastante tempo, não só na Folhinha. Eu fiz crítica teatral, teatro para a infância, eu escrevia sobre cinema para a infância, literatura para a infância. Então, foi meu tema, assim, sempre, né? Por escolha, né? Porque para mim era um pouco esse lugar onde eu podia exercitar contar histórias fora da caixinha, né? Que não as histórias, não aquela enfim, não é tudo assim, claro, mas uma notícia mais hard news, vamos dizer assim, né, no jargão jornalístico, ou uma história mais, enfim, noticiosa. Eu podia fazer outras coisas, podia brincar, era meu quintal, o jornalismo para a infância era meu quintal, e eu falo isso porque eu acho que quintal é um lugar muito sério, é um lugar onde a gente se constitui, entendeu? Então, para mim, era isso. E as crianças, você falou, né, essa coisa de querer ser jornalista e tal, as crianças, na verdade, e é muito isso que a gente vai descobrir, a gente tenta fazer, de certa forma, quando a gente faz os livros, né? As crianças são narradoras de mundos, né? E o brincar, ele é um grande espaço para você narrar o seu mundo, né? Empilhando pedrinhas, né? Nas brincadeiras simbólicas, nas rodas, enfim. As crianças, elas narram seus universos, né? Então, elas já são narradoras, e esse trabalho é muito de trazer a potência da criança narradora, né? Eu não acho que a gente traduza, sabe? Eu acho que a gente tenta ali, com alguma sensibilidade que a gente busca ter, né? Espero que tenha, é, é, captar um pouco dessas narrativas, né? E trazer essas histórias tão fortes. E por isso, né, sobretudo, assim, que esses livros que a gente tem feito e que falam dessas pesquisas, elas precisam ser múltiplas em linguagens, né? Porque a gente não narra desses universos só pela palavra, né? E olha que eu não acho que a palavra seja pouca, é a minha linguagem, é onde eu me sinto mais em casa, escrevendo, mas não dá, você não dá conta. Então é pela fotografia, não só também é o audiovisual, né? Não só a imagem estática, que também não é só, né? Mas é em movimento, é a ilustração, né? Com os mapas que o Kamal traz e nos ajuda a ampliar esses universos. Os Então, áudios, né? os áudios, Que isso, entra eu no me lembro. QR Code. Então, é tentar trazer essas múltiplas linguagens. Para quê? Para que o leitor, a leitora, tenha nosso desejo é que ele possa entrar nesses universos tão ricos, né, com crianças tão potentes em narrar, né, o mais próximo que a gente chegou. Então, assim, é ouvindo o som das riquinhas, né, que são as aves barulhentas ali do Pantanal, é ouvindo os meninos falando da pesca, é depois vendo o mapa com detalhamento daquele universo deles, né, com marcas, com detalhes, os bichos que tem, depois é vendo um vídeo, né, é lendo o texto, é vendo aquelas fotografias do Samuel, que é a criança naqueles quintais, né?
Então, nosso desejo é que possa viajar junto, assim, e só usando muitas linguagens para a gente se aproximar ao máximo dessa potência que é o quintal e o narrar das crianças. Legal, obrigado. A gente já está somando aqui mais ou menos cerca de 1 hora de conversa, então já vamos nos encaminhando para o fim do papo. Sim. Gostaria de agradecer imensamente a Samuel e a Gabriela por ter trazido esse universo da infância para os debates da Quinta Flavira essa noite. Vocês foram muito generosos, muito feliz por ter tido essa interlocução com vocês. Então, eu vou dizer para o nosso público que quem quiser saber um pouquinho mais sobre os brincares brasileiros pode procurar o livro da Gabriela Romero, do Samuel Macedo e da Marlene Pereira, com ilustrações do Kamal, lá no meu quintal, Brincar de Meninas e Meninos de Norte a Sul. Está disponível no site da editora Peirópolis, que é a nossa parceira. Agradeço imensamente, Gabriela, mais uma vez, Samuel. Opa, o Samuel mostrando o livro para a gente. Põe aí, Samuel. Legal, obrigado. Valeu. Agradeço imensamente a vocês por esse bate-papo essa noite. Vamos nos despedindo, é a última atividade do dia da Flavir, mas amanhã a gente está de volta aí com uma programação intensa que tem na cabeça da pauta 7 da noite, sempre no nosso horário nobre da Flavir, né? Amanhã a gente tem o Mestre P. Gabriela e Samuel, convido vocês a assistirem. O Mestre P é um rapper que teve um papel muito importante nos primórdios do hip-hop nacional, e que hoje desenvolve um método de alfabetização, ou melhor, de letramento, de inserção na sociedade, a partir das rimas do hip-hop, do universo das rimas do hip-hop. O hip-hop fala da vida e o PMC faz o esquema, está desenvolvendo essa coisa do letramento a partir de rimas do hip-hop. Figura muito interessante também da nossa programação da Flavir, que vem amanhã, no Dia das Mães, nesse nosso horário nobre das 7 da noite. Obrigado, Gabriela. Obrigado, Samuel. Obrigado, muito Adina. obrigada. E que seja, né, uma linda jornada aí. Vamos acompanhar vocês. Obrigada. Obrigado mesmo. Boa noite, boa noite, boa noite, público.